Salmos de número 131, versículo de número 1 ao 3, diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Irmãos, esse salmo tem só esses 3 versículos. 3 versículos que falam muito aos nossos corações. Mas antes da gente compreender ele em toda a sua plenitude, tem uma palavra escrita nesse salmo que Deus repete ela 2 vezes. E a gente sabe que quando Deus fala 2 vezes, é porque Ele quer chamar a atenção da gente naquilo. A palavra é criança desmamada. Então, antes de nós querermos compreender o salmo em toda a sua plenitude, a primeira coisa que eu e você temos que entender é o que é uma criança desmamada. Trazendo isso para a conotação física, uma criança que desmamou, ela é uma criança, irmãos, que ela já não precisa ser amamentada. Uma criança que desmamou, você pode ter certeza de algo, é uma criança que tornou-se independente, porque tinha coisas que ela dependia da mãe para fazer e agora ela já não depende o quê? Mais. Então a gente vai abordar o que é uma criança desmamada nessas 2 óticas. Primeiro, a que não precisa ser amamentada, e a segunda, aquela que já alcançou o quê? Independência. Irmãos, por que a criança, quando ela desmama, ela não precisa mais ser amamentada? Porque a partir deste momento, existiu uma transição na vida dela, onde ela passou da posição de estar bebendo leite e começou desde agora a comer alimentos sólidos. Então uma criança desmamada, ela teve uma transição na vida dela. Ela não vive só de leite, ela agora começa a comer alimentos sólidos na sua vida. E a Bíblia vai tratar esse assunto conosco. Quer ver? Por exemplo, olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Então, quando a gente nasce de novo e a gente se torna um bebê na fé, o processo na nossa vida começa com o leite racional. E nós vamos tomando leitinho, até que nós vamos crescendo, nós vamos se fortalecendo, nós vamos crescendo, vamos se fortalecendo, mas chega uma hora que a gente tem que desmamar. E nesse processo de desmamar, nós devemos comer alimento sólido. E por que nós devemos comer alimentos sólidos? Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo de número 12 ao 14. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Aí ele continua: porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, presta atenção. Eu grifei algumas coisas importantes
para a gente entender quem é que está comendo alimento sólido e já desmamou, ou quem que ainda está no processo de ficar bebendo o quê? Leite. Deus está falando, tem que existir a transição, está na hora de comer alimento sólido. O versículo 12 já diz bem claro para mim e para você. Ele diz, porque já devendo ser mestres pelo tempo. Quer dizer, já recebeu tempo suficiente para deixar o leite e comer alimento sólido. E quem está comendo alimento sólido, ele já está na posição de um que? Mestre. E mestre, irmãos, passa a ensinar e não somente a ser o que? Ensinado. Quer ver um exemplo claro disso? Jesus, quando desmama com 12 anos, ele entra no templo. E o que ele fazia lá no templo? Então não tem idade. A segunda característica, quando a gente olha para esse texto e a gente medita e vê alguém que já deixou o leite e está comendo alimento sólido, o versículo de número 13, ele vai dizer que essa pessoa, ela está experimentada na palavra da justiça. Guarda algo. Quem está no leite fica, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, fica nessa fase do amor, mas nunca entra na fase do amor que o amor folga na justiça. Vamos olhar para o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Olha quando ele tinha 12 anos que ele entrou no templo. Olha como que ele já era uma pessoa experimentada na palavra da justiça. Olha o que diz lá, Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47. Olha o que diz. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, e assentado no meio dos doutores. Ninguém se torna doutor sem antes ser o quê? Mestre. Aí ele diz, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. Quem é experimentado na palavra da justiça, irmãos, você pode ter certeza, quando tu interroga ele, quando você indaga ele, ele tem respostas que muitos olham e falam, opa, peraí, é diferente. Respostas que produzem admiração. Quem está experimentado na palavra da justiça, quer dizer, experimentado significa este tem experiências. E quem tem experiências, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, já passou por muitas tribulações. Porque olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo de número 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha lá. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma pessoa experimentada na palavra da justiça, ela não anda em confusão. E quando eu olho para essa palavra confusão, lembra da Torre de Babel? Deus desceu e confundiu todas as línguas. Quer dizer, quando ela está edificando a vida dela, ela está fazendo um edifício à base de pedra e de cal, ela não está fazendo um edifício à base de tijolo e de betume. Lembra no texto de Isaías que dizia que a sombra do Egito se tornaria em confusão? Lembra das pessoas que voltavam da Babilônia e falaram, nós ficamos confundidos e envergonhados? Então quem está experimentado na palavra da justiça não se envolve com o mundo e nem com a Babilônia, tá? Porque no mundo e na Babilônia o que nos resta é vergonha e confusão. No Egito e na Babilônia o que nos resta, de novo eu repito, vergonha e confusão. Então quem desmamou, ele não tem confusão na vida dele. Por isso a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Pelo contrário, olha como está o coração dele, cheio do Espírito Santo de Deus. Está preenchendo o vazio com o mundo? Está preenchendo o vazio com a Babilônia? Não. Olhando lá para o texto de Hebreus, o versículo de número 14,
Quem desmamou e está começando a comer os seus alimentos sólidos, ou já está se alimentando de alimentos sólidos, ele é o que diante de Deus? Ele está num processo de aperfeiçoamento. Ele está num processo de aperfeiçoamento. E a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 48, vai dizer essa diretriz para mim, para você: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quem quer ficar no leite nunca vai ser perfeito. Quem deseja ficar no leite, irmãos, nunca vai ser aperfeiçoado. Você quer ver outra característica de quem desmamou? Olha lá no mesmo versículo 14 de Hebreus, que a gente está lendo, capítulo 5. Ele tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, se ele entende o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Irmãos, presta atenção em algo, isso é muito sério. Observa que ele tem o que exercitado? Os sentidos. E você sabe o que o diabo quer turbar na minha e na sua vida? 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quem desmamou porque está comendo alimentos sólidos, irmãos, ele não se corrompe, ele não se deixa ser enganado, ele não se comporta como um menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina e pela astúcia dos homens. Pode ver, um recém-nascido, você cata ele, você vai dando, vai passando de colo. Eu vejo pela minha filha, ela cresceu um pouquinho. Tem algumas crianças que chegam perto dela, ela já começa a fazer assim, ó: eu não te conheço, deixa eu ver quem você é. Porque você conhece uma árvore pelo seu o quê? Já não começa aí de colo em colo, não. Irmãos, quando a gente fala de sentidos, nós temos 5. E eu vou falar um pouquinho dos 5, vou dar um exemplo de cada um. Pegar o primeiro sentido, audição. Quem tem comichão nos ouvidos, corrompeu o sentido da audição. Visão. Quem está com escamas nos olhos, corrompeu o sentido. Olfato. Um texto de Eclesiastes capítulo 10, eu não separei o texto, mas todos já conhecem. As moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Tem mosca morta na vida. Irmãos, a palavra nossa diz que nós temos que queimar um incenso perante Deus segundo a arte do perfumista. E o incenso a gente lembra que é a oração. E olha o perfume, tem mosca morta. Quando queima a tua oração, em vez de subir agradável à narina de Deus, quando ele oferta a tua oração, cheira mal. A palavra de Deus diz que eu e você devemos exalar o bom perfume de Cristo. Se corrompeu o sentido, já não exala mais o bom perfume de Cristo. Ele vai falar cheiro de vida para quem tem vida, e cheiro de morte para quem está. Aí quem está morto, cheira bem? E quem é que está morto? Quem não é experimentado na palavra da justiça, e não tem o Espírito derramado no seu coração. Se não tem o Espírito, anda segundo a vontade da carne, não anda segundo a vontade não está combatendo o bom combate. Quando a gente olha para o paladar, tem fastio do maná. Corrompeu o sentido, tem fastio do maná. Vai para o pepino, para a cebola, para os alimentos do Egito, um apetite. Ou para as codornizes que vêm lá do mar. E quem habita no mar, quem emerge do mar, tem um apetite, tem uma fome, mas no maná, fastio. A serpente já corrompeu o quê? Os sentidos. Quando a gente olha para o tato, é uma pessoa com a mãozinha mirrada. Na hora de dizimar e ofertar é mirrado. Na hora de botar a mão no arado, mirrado. A mão está o quê? Está mirrada. A serpente já enganou os sentidos. Essa vida ou ainda quer leite, ou nem nascer, não nasceu ainda de novo. Porque o que precede o leite racional, irmãos, é não ter nascido de novo.
Quando eu olho para uma criança, eu estou vendo um homem ou uma mulher que é a imagem e a semelhança de Deus. Quem não nasceu ainda é um ser inerte, sem forma nenhuma, nem nasceu. Então uma criança desmamada, irmãos, primeiro, ela se envolve com um alimento sólido. E aí ela para de ficar chorando por leite. Eu quero leite, eu quero leite, eu quero leite. Não. Aqui eu vejo um monte de gente que já saiu do seio da mãe. Quantos copos de leite vocês tomam num dia? Mas e alimento sólido? Quanto é que comem? Que adulto vive de leite? Irmãos, alimento sólido dá energia, alimento sólido dá força, alimento sólido te põe de pé para enfrentar o dia a dia, as dificuldades do dia a dia. Alimento sólido te reveste com a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus. Quem fica tomando leitinho anda um pouco, preciso sentar, tô cansado, deixa eu sentar um pouco. Aí toma um pouquinho, diz, agora deixa eu andar. Quem fica só no leitinho não é firme, não é constante e não é sempre abundante. Quem fica no leitinho depende que outros carreguem ele. Mas quem desmamou e come alimento sólido, você põe, ele começa a andar. Ele pode até tropeçar, ele tropeça, o pai e a mãe falam, não, levanta e vamos continuar o quê? Caminhando, porque o justo pode cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Mas quem está no leitinho cai e depende dos outros ficar colocando de pé. Então a gente tem que entender o que é uma criança desmamada. Criança desmamada come alimento sólido. Sai com isso daqui hoje em nome de Jesus. A segunda, ou o segundo significado de uma criança desmamada, ela começa a se tornar independente. Ela já senta na mesa, ela começa já a comer das garfadas dela. Não precisa mais alguém ficar dando. Ela começa a se tornar o quê? Independente. Você quer saber quando é que nós estamos nos tornando independentes? Marcos capítulo 15, versículo de número 37 a 38 diz assim, E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Ela já entendeu que o véu rasgou para a vida dela. Se o véu rasgou para a vida dela, não é mais, pastor, você ora, pastor, você faz isso, pastor, você faz aquilo. Não, irmãos, o véu já o quê? Rasgou. Você tem livre acesso para entrar na presença de quem? Do Pai. E como é que a gente entra? Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19 ao 23, diz assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ela entende que por mais que ela tenha os seus tropeções, que ela tenha as suas quedas, ela dobra o teu joelho, ela busca a remissão dos pecados, e o sangue de Jesus justifica, para que ela entre na presença do Pai com o quê? Com ousadia e não com tímido é assim. Você prega, você ora, você faz isso, você faz aquilo, está dependendo de alguém ainda para amamentar? Quem é ousado não é tímido. Aí ele continua dizendo, olha que tremendo, olha lá, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, presta atenção, quando o véu rasga, o que entra no lugar deste véu é o que está escrito ali no versículo de número 20, a carne de Cristo. Por isso que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Só que quando vai, irmãos, ele entende que ele tem um sumo sacerdote, que hoje é um advogado, que olha para mim e para você e fala, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, saiba que você tem o quê?
um advogado. Lava no sangue. Entra com ousadia. Mas só isso basta? Não. Olha o que diz o versículo 22. Olha quem come alimento sólido. Sem santidade ninguém verá a Deus. Cheguemos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. A fé vem por o quê? Ouvir, e ouvir o quê? A palavra. E a palavra é o que para mim e para a sua vida? Mantimento. Quem fica bebendo leite, irmãos, não tem inteira certeza de fé. Ele não tem firme convicção. Mas quem come alimento sólido tem firme o quê? Convicção. E aí a hora que a palavra vem para o coração, Davi disse: guardei a tua palavra no meu quê? Para não pecar contra ti. Lá. Aí ele tem a consciência purificada, que sobe aos vossos corações, tais o que? Pensamento. E o corpo lavado com água limpa. Irmãos, ele lava as mãos, ele lava os pés, ele asperge no sangue do Cordeiro. Isso daqui é uma pessoa limpa de mãos e pura de coração, porque se deixou ser lavado e limpo pela palavra de Deus, que produz o quê? Inteira certeza de fé nos nossos corações. E aí, irmãos, olha o que acontece no versículo de número 23. Ele tem firme confissão ele tem esperança. Ele sabe que pode em muitos seus efeitos a oração feita por um justo. Mas por que ele foi justo? Se tornou justo? Porque entrou com ousadia através do sangue, porque purificou a tua mente, porque lavou as tuas mãos, lavou os teus... E ele entende que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então a carne do Filho é o véu que tomou lugar do véu que rasgou do alto a baixo. Olha o que está escrito em João capítulo 14, versículos 5 ao 6. Disse-lhe Tomé: nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão Por que Jesus falou isso para Tomé? Porque foi o próprio Tomé que teve que ver a carne de Cristo com as marcas dos furos, para entender que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quando a gente olha aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse aqui é o primeiro véu, é a primeira porta para entrar. Quando a gente olha para a verdade, esse daqui é o segundo véu, porque esse caminho faz eu entrar no átrio, a verdade faz eu entrar no lugar o quê? Santo. O terceiro, que é a vida, é o terceiro véu, que é o que rasgou de cima a baixo. Tomé teve que ver a carne de Cristo, e aí a gente consegue entender que esse véu agora é a carne do nosso Senhor. Então, em resumo, irmãos, quando a gente olha para uma criança desmamada, ela está ensinando e não somente sendo ensinada. Ou seja, ela está indo e pregando o evangelho a toda. Quando a gente olha para uma criança desmamada, ela não anda confundida e nem no meio de confusões, porque ela é experimentada na palavra da justiça. Em outras palavras, ela já deixou o Egito, já deixou a Babilônia. Quando eu olho para uma criança desmamada, eu vejo uma pessoa que está se aperfeiçoando, ou que já se aperfeiçoou, e não está se sujando, como uma porca lavada que volta ao despojador, e tampouco como o cão que volta para o próprio vômito. Quando eu olho para uma criança desmamada, ela entendeu que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e que pelo sangue de Jesus ela é justificada para entrar no lugar santo com ousadia, e pela carne de Jesus ela consegue chegar aos pés do Pai, limpando-se o coração de toda má consciência, se lavando com águas limpas, oriundas do Espírito Santo de Deus, e não se envolvendo com a fonte errada. Uma vez que a gente entendeu o que é uma criança desmamada, pronto, agora a gente pode voltar lá no Salmo, irmãos. Salmo 131, versículo 1 e 2. A primeira palavra que uma criança desmamada diz é Senhor. A Bíblia diz que só podemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor se for pelo Espírito. Mas não adianta confessar com a boca
e o coração está longe, o coração ainda está cheio de má consciência. Porque se o coração está sujo, é do coração que procedem as saídas da vida. Então quem é uma criança desmamada, ela reconhece que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas não só da boca para fora, porque Jesus é o próprio Verbo de Deus, e quando eu trato o Verbo de Deus como Senhor, eu me prostro. Aí ele continua, olha lá, o meu coração não se elevou. Você sabe o que é isso? Está dizendo, Senhor, eu não me ensoberbeci. Quando o Senhor revelou a tua palavra, eu fui me lavar da má consciência, eu fui me purificar, eu fui me santificar, para que eu entre no teu santuário com ousar, não com a vergonha que Adão e Eva teve, de querer fugir da presença de Deus. Quem se ensoberbece, irmãos, ele não se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor. E a gente sabe que debaixo das mãos do Senhor saem raios de luz. Ele não se humilha para a palavra de Deus. Criança desmamada se humilha. Aí ele continua o texto, nem meus olhos se levantaram. Você sabe o que ele está dizendo? Longe de mim de me apresentar com olhos altivos. Você sabe o que eu lembro aqui? Da oração, irmãos, do publicano e do fariseu. O publicano batia no peito e reconhecia a sua pobreza de espírito e dizia, Deus, eu não sou digno sequer de elevarmos os meus olhos para onde? Ele reconhece a sua miséria, ele reconhece, irmãos, a sua pobreza, ele reconhece a sua natureza, ele não se sente melhor e nem superior a ninguém. Ah, mas o fulano lá tem tanta coisa para mudar. Tem, eu também tenho. Ah, mas o fulano lá deve 500, tá bom, eu devo 50, eu também devo. Quem desmamou não tem olho o quê? Altivo. Você sabe o que eu vejo aqui? Culto do lava, ele desce. Aí ele continua, olha lá. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Você sabe o que ele está querendo dizer? Eu sei o meu limite. E ele está dizendo, e se o meu limite até aqui, eu não me exercito em fazer coisas que estão além do meu limite. Isso é conduta de gente que não é orgulhosa. Irmãos, quem se exercita se cansa. A palavra de Deus diz assim para mim, ó, tal ciência, ela é tão alta que eu não consigo o quê? Se eu não consigo alcançar, só tem um jeito dela vir até mim. Desce e fala, Senhor, é muito elevado para mim. Se não vir do céu para a terra, tem assuntos na minha e na sua vida que não está no nosso alcance para resolver. E quem já comeu alimento sólido, ele é tão experimentado na justiça que ele olha para esse assunto e ele fala, Deus, esse assunto não está nas minhas mãos. Porque se é muito elevado para mim, não está na minha mão, já fugiu do meu controle. Aí eu entro com ousadia na presença de Deus, com inteira certeza de fé, e apresento, fala, está aqui Deus, coloco diante de ti, porque não está no meu alcance. Aí quem está bebendo leite, deseja que outro resolva esse assunto que está tão elevado para ele. E tem coisas, irmãos, que é só pela fé, mas nada resolve. Olha o versículo 2 agora. Certamente me tenho portado e sossegado. Sabe o que é isso? A sua alma está quieta e sossegada, porque ele confia plenamente em Deus. Tem traduções, se você pegar esse portado, está escrito quieto. Quem desmamou, irmãos, quando ele olha para um cenário cujo qual fugiu o controle dele, e ele está se lavando no sangue do Cordeiro, ele está se lavando com água, ele está se santificando. Você sabe como que ele se comporta nesses momentos? Quieto e sossego. Você quer ver um exemplo disso? Nós vamos ver a diferença de menino, de crianças que não desmamou e desmamou. Êxodo capítulo 14, versículo de número 13 ao 16. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais o tornará a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos
calareis? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O povo estava desesperado, porque Faraó se levantou com toda a sua força, e essa condição que sobreveio era algo que estava longe do domínio do homem. Era muito alto, era muito elevado. E aí ele entendeu que aquilo que é muito elevado para ele, que fugiu o controle dele, que não está no domínio dele, tem alguém que pode o quê? Resolver por ele. Aí Deus fala: o Senhor pelejará por vós, e vós o quê? Portado e sossegado. Cuidado, que tem coisas que está no nosso domínio, tá? Para a gente fazer. E o que está no nosso domínio, que está na altura da gente fazer, a gente faça. Então, o pastor está te ensinando que aquilo que fugiu, que já não está mais no meu e no seu controle, esse assunto aí, se comporta como uma criança o quê? Desmamada. Cala-te e vai para o teu cantinho no particular e entrega na mão, porque tudo que você podia fazer você já fez. Tudo que estava no teu alcance para você fazer, você já... pastor, ainda tem coisas que estão no meu alcance para fazer que eu não fiz. Então vai lá e o quê? E faça. A partir do momento que você fez tudo que estava no teu alcance para fazer, e as coisas tomaram proporções que fugiu da tua mão, se comporta como uma criança o quê? Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1 ao 3. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações. O que é isso? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida o quê? Quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Irmãos, tem coisa que Deus vai tirar do nosso alcance, e isso vai provar a minha e a sua o quê? A minha e a sua fé. Isso vai determinar para mim e para você se eu e você ainda estamos no leitinho ou se a gente está comendo alimento sólido. Mas está aqui: façam deprecações, súplicas, orações, intercessões com ações de graças. Ações de graças é: Senhor, todas as coisas cooperam para o bem, graças eu te dou por isso, Senhor. Eu te agradeço pelas situações favoráveis e pelas situações desfavoráveis. Aí quando Deus olha e enxerga essa fé no nosso coração, está ali o fim disso: vida quieta e olha que tremendo. E agora a gente olhando para o versículo 3 do Salmo 131, aí ele vai dizer isso aqui, olha lá: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Se não desmamou, espera não, vai desmamar. Se não está se portando como uma criança desmamada, porque ele fala desde agora que momento? Do momento que desmamou. E aí a hora que eu espero no Senhor neste momento, pronto, aí eu posso declarar. Olha o que está escrito no Salmo 42, versículo 11: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E o Salmo dizia: alma de uma criança o quê? Desmamada. Ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Irmãos, olha o que está escrito no Salmo de número 40, versículo de número 1 ao 3. Nós já lemos diversas vezes esse Salmo. Olha lá: esperei com paciência mas peraí, mas a tribulação produz o quê? E a paciência produz o quê? Então a tribulação produz paciência, a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência, esperança. Então quem espera com paciência é alguém experimentado na palavra da justiça. Aí ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu... Aí Deus vai ouvir, porque o coração dele não está inquieto. Não é vão que Deus falou: aquietai-vos e sabeis que eu sou uma criança desmamada. Eu não tenho o coração inquieto.
Pelo contrário, ele está quieto e sossego. Mas pastor, olha o que vem vindo aí. Quieto e sossego, entendendo que Deus ele é justo. E na sua justiça fui moço e hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado. De novo. Quem que é o justo? Experimentado na palavra Aí ele diz, esperei com paciência no Senhor. Como? Quem está inquieto está paciente? Quem perdeu a tranquilidade está paciente? Mas quem está quieto, sossegado? Aí ele fala, ele se inclinou para mim. Eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados. Ele entendeu que ele pode entrar com ousadia através do sangue de Jesus. E ouviu o meu clamor. E aí quando ele opera, irmãos, quem impede? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Irmãos, lago horrível tem todo tipo de animal que gera danos terríveis para a gente. Charco de lodo é um ambiente extremamente escorregadio, difícil de se equilibrar, difícil de ficar de pé. É uma situação que está querendo derrubar a gente. E toda vez que a gente querer levantar, aquela situação derruba de novo. E a gente tenta se levantar, aquilo derruba de novo. Deus fala, te tiro dela. Aí ele diz, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um novo hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. É isso. Somos uma criança desmamada? Se somos, espera Israel. Olha o que o texto diz. Espera Israel. Você sabe o que Israel é? Uma nação santa. Se comporta como uma nação santa e fica esperando no Senhor. Espera Israel, porque você pode ter certeza que você ainda vai louvar e vai cantar um hino de vitória que você nunca imaginou que fosse louvar e cantar. Irmãos, abandona o leite. Não queira leite para a sua vida, não. Não que ele não faça parte da dieta. Sacia a tua fome com alimento sólido, porque tornar-se-á uma nação santa. E quem espera, espera com esperança. E você pode ter certeza absoluta que irás cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém?